Graças a Deus. Vamos lá. João 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Todos acharam? Diz assim a palavra: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Vamos ler juntos? E eu rogarei ao Pai, vós o conheceis, porque Ele habita convosco. A última frase: porque Ele habita convosco e estará em vós. Mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Muito bem, podem se assentar. Nós temos falado nas últimas semanas sobre a importância de desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a nossa salvação se faz necessário. Dado aí, na verdade, sempre foi necessário desenvolver a salvação. Não é uma opção, tá? Uns desenvolvem a sua salvação, outros têm a opção de não desenvolver a salvação. Não, isso sempre deveria ter acontecido na vida de todos os crentes, desde que a igreja foi fundada com Jesus, foi batizada com o Espírito Santo, portanto, para ser preparada para a sua missão. Desde sempre, os crentes, ao receber a Jesus, imediatamente deveriam começar, uma vez salvos, desenvolver a salvação. Não é uma opção. Veja quando a palavra do Senhor diz, como esta palavra de Filipenses 2,12, desenvolvei a vossa salvação, não está nos dando uma opção, está nos dando uma ordem. Desenvolvei a vossa salvação, assim como enchei-vos do Espírito também é uma ordem. A Bíblia está cheia de ordens não cumpridas, não é? Às vezes a gente fala com alguém e alguém responde assim: ordem dada, ordem cumprida, não é? Missão dada, missão cumprida. Mas em relação à palavra de Deus, nós lemos e vemos que a Bíblia está cheia de ordens não cumpridas. Pessoas que parecem que estão fazendo questão de simplesmente descumprirem aquilo que a palavra de Deus nos ensina, ou que a palavra de Deus nos motiva, que a palavra de Deus nos ordena fazer. Nós vimos que, de acordo com Filipenses 2, 12 e 13, nós podemos e devemos desenvolver a nossa salvação de que maneira? Em primeiro lugar, nós falamos que é necessário fazer uma faxina espiritual, é necessário mudar o nosso coração, é necessário nos afastarmos dos nossos pecados, é necessário evitarmos o pecado, tratarmos o pecado como ele precisa ser tratado, é necessário perdoar para que o nosso coração esteja limpo, porque o Espírito de Deus é santo e Ele vem e nos santifica. O Espírito de Deus, Ele não habita em um lugar sujo, de qualquer maneira. E nós vemos também que é necessário praticar a oração. São as disciplinas espirituais. Praticar a oração, praticar o jejum, praticar a palavra, lendo, meditando, obedecendo o que a palavra de Deus diz,
Fazendo isto já é o suficiente para começarmos a desenvolver a nossa salvação. Mas uma coisa nós não podemos esquecer em hipótese alguma. E, na verdade, não é uma coisa, mas uma pessoa. É a pessoa do Espírito Santo. Não podemos nos esquecer. Infelizmente, não podemos dizer que a igreja jamais cometeu este erro. Infelizmente, não podemos dizer que a igreja jamais cometeu esta falha. A igreja falhou e falhou feio. Quando nós observamos e lemos a história da igreja, nós vemos que a igreja, ela recebeu o poder que Jesus disse que ela deveria receber. Quando Jesus disse, vocês vão receber poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Deixa eu só falar uma coisinha sobre essa palavra testemunhas. Essa palavra testemunha significa, vem da mesma raiz da palavra mártir. Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo, e vocês serão meus mártires. E quando você estuda o fim da vida dos apóstolos, todos eles, exceto o apóstolo João, morreram tragicamente. De uma morte terrível. Um foi crucificado de cabeça para baixo, que é o caso de Pedro. O outro foi flechado, que é o caso de Tomé. E outros, cada um com uma morte terrível, em lugares distantes. E a gente observa que estes homens, né, entenderam muito bem o que Jesus estava dizendo quando disse, vocês serão minhas testemunhas. Hoje a gente acha que testemunha é só viver dando bom exemplo ou tendo um bom comportamento. Esta palavra testemunha é muito mais forte. Então, a igreja do Senhor Jesus experimentou poder e viveu no poder do Espírito Santo e se espalhou por toda parte, por todos os cantos do mundo conhecido da época, e foram levando o Evangelho com demonstração do poder do Espírito, porque é necessário a demonstração do poder do Espírito para que as pessoas possam ser chamadas à atenção. Os milagres, eles têm uma finalidade. A finalidade dos milagres é despertar a atenção das pessoas para este Deus que é todo poderoso. E as pessoas precisam saber que esse Deus que nos criou, que esse Deus que nos salvou, que esse Deus que está em nós é o Deus todo-poderoso. Então elas precisam ver as demonstrações de poder e elas precisam também ser alcançadas pelo poder de Deus, porque somente o poder de Deus pode transformar uma pessoa da água para o vinho. Sem poder não há, portanto, pregação do Evangelho, pelo menos pregação genuína que convença o pecador do seu pecado. Porque, meu irmão, o ser humano gosta tanto de viver no pecado, que é como aquela expressão que a gente diz quando uma pessoa está muito feliz, a gente diz assim, está igual um pinto no lixo. Não é? Então, fulano está tão feliz, está igual um pinto no lixo. O pecador é assim. Quando ele está no pecado, ele está feliz, entre aspas. Ele está contente, porque ele gosta. A carne dele, a velha natureza dele, que é o que está no comando antes dele receber a Jesus, ele se satisfaz com aquelas coisas, ele tem prazer naquelas coisas. Embora isso não o satisfaça plenamente, totalmente, e ao contrário, faz com que ele queira cada vez mais. É igual um viciado em drogas. Começa com uma
bebida alcoólica, dali vai para a maconha, da maconha vai para a cocaína, até desgraçar a vida de vez no crack. É assim a vida do pecador, não é? Ele nunca está satisfeito com aquela dose, ele quer sempre mais, até morrer de overdose. Então, amados, nós precisamos do poder de Deus na nossa vida. Portanto, nós precisamos do Espírito de Deus na nossa vida, porque é o Espírito de Deus quem efetua esta obra. E nós começamos a ver no domingo passado que o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Ele nos ajuda a crescer espiritualmente à medida que nos auxilia na prática das disciplinas espirituais e também nos auxilia em tudo aquilo que é necessário para crescermos. O Espírito Santo, ele nos dá um toque. E quando nós respondemos, ele corresponde com mais um pouco. E se nós não respondemos, e ele tem uma obra, por exemplo, para fazer na nossa vida, uma obra específica, ele toca um pouco mais forte. E se nós não respondemos, ele toca um pouco mais forte, até que nós venhamos a despertar para a obra que ele realmente nos chamou para fazer. O tema da mensagem nesta manhã é quem é e como age o Espírito Santo. Nós estávamos falando aqui que o Espírito Santo, ele foi negligenciado na maior parte da existência da igreja. A igreja foi bem no fogo do Espírito até o ano 400, por incrível que pareça, né? A igreja sempre vai bem debaixo de pressão. É impressionante. É uma coisa assim que não dá para a gente compreender muito bem por que a gente não sabe aproveitar a liberdade. Por que a gente não aproveita a liberdade para sermos melhores? Por que nós não aproveitamos a liberdade para deslancharmos no caminho do Senhor? Por que nós não aproveitamos a liberdade que temos para desenvolver a nossa salvação? Ao contrário, onde os países têm mais liberdade, a igreja mais frouxa. E onde não há liberdade, a igreja ela é mais fiel, ela é mais firme. É só você comparar a igreja do Ocidente com a igreja, por exemplo, do Oriente Médio. Há um avivamento acontecendo no meio dos cristãos lá na China. Há um avivamento acontecendo na igreja da Síria. Há um avivamento acontecendo na igreja no Iraque, no Irã, no Paquistão. São igrejas que, se compararmos conosco, nós vamos ficar em crise. Como é que aquelas pessoas enfrentam tanta luta, tanta dificuldade e não desistem? E permanecem. Enquanto que no Brasil, por exemplo, nós temos tudo que nós temos, a liberdade que temos. É só você, aqui mesmo no Brasil, comparando a igreja com a própria igreja, a gente pode perceber. Essa pandemia, pode ter certeza, ela acabou de certa forma melhorando a igreja. Quando a igreja voltar com toda a liberdade, com toda a sua plenitude de funcionamento, no início, nós vamos ter uma grande colheita. Pode ter certeza. Vamos ter uma grande colheita. Muitas igrejas vão desenvolver bem, vão se expandir, vão crescer. Porque quem ficou em casa, ficou com saudade
da comunhão dos irmãos, não é? Quem ficou afastado esse tempo? Quantas pessoas estão dando valor hoje a esse convívio, ao culto? Já pensou se isso fosse uma perseguição, onde nós tivéssemos que ficar em casa, sem podermos sair de casa de jeito algum para cultuar a Deus? Então, de uma certa forma, apesar de tudo, esse isolamento causou um bem, por um lado. Porque a igreja não será a mesma, pelo menos por um tempo. Porque a tendência é essa, né? Tem casal que só permanece casado porque um está para um lado e o outro está para o outro, não é? Então, durante essa pandemia, os dois tiveram que ficar dentro de casa. E aí um começou a se encher do outro, né? Enquanto estava um trabalhando para um lado, o outro trabalhando para o outro, só se viam à noite, muito mal. Então estava assim, dando saudade, né? Saudade, meu bem. Quando os dois começaram a ficar dentro de casa durante muito tempo, começou lá os problemas, né? Então, amados, a nossa natureza corrompida causa mais males do que a gente imagina. Até nisso, a gente não consegue permanecer com fogo. Amém? A gente não consegue permanecer no fogo. O fogo vai sempre esfriando. O fogo vai sempre diminuindo. E pode apagar. E foi o que aconteceu com a igreja. Quando Constantino se converteu, ele declarou o império, que na época o Império Romano, ele disse, de agora em diante todos são cristãos. Aí foi a ruína da igreja. Aí foi a ruína da igreja. Porque ser cristão de verdade ter cristãos de verdade é um privilégio de algumas igrejas. Só ter cristãos de verdade. E isto acontece quando há perseguição. Não precisa nem fazer classe de iniciantes. Às vezes tem gente que diz assim, mas por que precisa fazer classe de iniciantes na igreja? Onde está isso na Bíblia? Bom, poderia responder que o Senhor Jesus mandou que nós fizéssemos discípulos. E a classe de iniciantes nada mais é do que um discipulado antes do batismo. Mas, de fato, para batizar uma pessoa, não existe essa exigência na Bíblia. A palavra do Senhor diz que se você crer e for batizado, a palavra do Senhor não diz, se você crer, for preparado e batizado, mas o fato é que a pessoa se decide e nós temos que esclarecer algumas coisas para as pessoas para saber se realmente houve conversão genuína. Mas quando uma pessoa se converte num país onde há perseguição, não precisa nem fazer cursinho. Porque o fato dela dizer, eu sou de Jesus, isso quer dizer que eu enfrento todos por causa de Jesus, eu sofro tudo por causa de Jesus, eu estou disposto a morrer por causa de Jesus, então, meu irmão, pode batizar. Já está pronto. Nesses lugares, pode batizar. Não é? E assim, do ano 400 até o ano 1500, o Espírito Santo foi apagado.
da vida da igreja. Foi apagado. E você examina a história da igreja e vê como é que a igreja foi corrompida naquela época. Às vezes você assiste filmes e você não entende por que alguns filmes colocam um determinado bispo como sendo o vilão da história. Aquele filme que de vez em quando passa aí nos canais, onde a mulher vira uma águia, aliás, o homem vira um lobo, o feitiço de Áquila, né? Esse filme, o feitiço de Áquila. Você vê lá quem é o vilão do filme, é um bispo cristão, não é? E assim como outros tantos filmes que demonstram exatamente isso. Como é que você fica pensando assim, como é que pode um negócio desse? Pode não, pode. Pode, isso acontece. Coisas desta natureza aconteceram durante a igreja, principalmente nesse período que nós estamos falando aí, na chamada Idade Média, ou Idade das Trevas. Tem aquele filme Todo-Poderoso, que Deus aparece para o indivíduo e passa os poderes dele para ele e diz assim, agora você acha que é fácil ser Deus? Daqui para frente, agora você é Deus. Você tem os meus poderes. E o cara pergunta para Deus assim, e o senhor? Onde vai? Ele disse, eu vou tirar umas férias. Aí ele diz assim, ué, e Deus tira férias? Ele disse, ué, você nunca ouviu falar em Idade Média? Lembra? Porque nesse período as pessoas acham que é como se Deus estivesse de férias. Durante todos aqueles anos, durante todos aqueles séculos. Não havia manifestação sobrenatural do poder de Deus, a não ser em alguns grupos. Não houve uma extinção completa. Nós temos alguns grupos que carregaram ainda o poder do Espírito de Deus. Existe um livro chamado 2000 anos de cristianismo carismático, onde ele demonstra que desde o início a chama do Espírito de Deus se manteve acesa em alguns grupos durante todo o período da história, mas esses grupos foram rechaçados, esses grupos foram alijados, esses grupos foram maltratados, perseguidos, muitos morreram simplesmente por serem crentes fiéis, cheios do Espírito de Deus. Mas o fato é que a igreja, nesta época, não só não fazia a sua missão, como fazia muita coisa ruim. Para você ter uma ideia, houve uma época, neste período que eu estou falando, em que foi proibido ler a Bíblia. E quem foi que proibiu? O Papa. Isso é história. Não estou aqui criticando a igreja, isso é história. O Papa proibiu a leitura da Bíblia. Não devemos estranhar o porquê, né, que nossos irmãos católicos sabem tão pouco da Bíblia até hoje. Não é? Porque quando chegou em 1517, houve a Reforma Protestante, e ali a Bíblia foi trazida de volta. E aí então Jesus foi trazido de volta. E aí então a salvação por meio da fé foi trazida de volta. E aí a doutrina da graça foi trazida de volta. E aí a doutrina da justificação somente pela fé foi trazida de volta. E aí a pessoa do Espírito Santo foi trazida de volta. Porque nesse período se inventou um monte de pessoas,
ou colocaram-se algumas figuras no lugar do Espírito Santo. Tem uma professora chamada Maria Clara Bingemer. Depois você pode anotar este nome e ver na internet, você que gosta sempre de conferir na internet. É uma teóloga católica, Maria Clara Bingemer. Esta teóloga, ela disse assim: a Igreja Católica, e eu estou falando isso porque ela é católica. Se eu estivesse falando de um teólogo protestante, alguém poderia dizer: não, o pastor está falando isso porque ele é protestante. Eu estou falando de uma teóloga católica. Ela, dando uma aula em que eu estava participando, e ela, como professora, ela disse: durante muitos anos, nós católicos colocamos Maria no lugar do Espírito Santo. Como quê? Como intercessora. E graças a Deus pelo movimento carismático dentro da Igreja Católica. Eles começaram a entender que o Espírito Santo não pode ser deixado de lado. Mas há muitas igrejas por aí chamadas de ortodoxas, evangélicas, tradicionais, que também esqueceram da pessoa do Espírito Santo. E quando você começa a falar muito a respeito da pessoa do Espírito Santo, eles se sentem mal. Você pode falar de Deus, você pode falar de Jesus, mas, por favor, não fique falando do Espírito Santo. Quando você observa o credo apostólico, que o credo apostólico não é algo que vem da Igreja Católica, todo credo apostólico, ele fala a verdade, baseado nas Escrituras, mas quando ele fala de Deus, ele diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Quando ele fala da pessoa do Filho, como é que ele fala? Creio em Jesus Cristo, seu unigênito Filho. Cadê o povo que conhece o credo? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto, sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou, está onde? Ao lado direito do Pai, de onde virá julgar vivos e mortos. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Mas quando fala da pessoa do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, igualmente Deus, proveniente do Pai e do Filho, diz apenas assim: creio no Espírito Santo. Só. Esqueceram do que o Espírito Santo veio. Por quê? Qual a importância? Meu irmão, como é que você esquece da pessoa do Espírito Consolador, que Jesus disse assim: se eu não for, ele não virá para vós outros, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Veja a palavra. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o quê? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Esta palavra outro no original significa outro da mesma natureza. Não é outro de outra espécie, é outro semelhante a mim. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. É para sempre. O Espírito Santo está para sempre conosco. Não podemos abrir mão da pessoa que veio estar no lugar de Jesus conosco. Você gostaria de ter Jesus do seu lado todos os dias, irmão? Sim ou não? Você gostaria de, quando tivesse que tomar uma decisão muito importante, você poder consultar a Jesus a qualquer hora do dia ou da noite? Sim ou não, irmão? Você gostaria que Jesus estivesse presente no seu casamento? Sim ou não, meu irmão?
Você gostaria de ser guiado pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, em tudo aquilo que você tivesse que fazer, você consultar Jesus e dizer: Jesus, o que eu devo fazer diante disso? E sabendo que aquela palavra é a palavra final, é o melhor conselho, não há e ninguém melhor do que Ele para te dar um conselho. Você gostaria que isso acontecesse na sua vida, sim ou não? Uma vez, quando Luciana era pequena, a Rose estava orando por ela, e ela estava doente. E aí, quando a Rose acabou de orar, ela falava para ela assim: mas Luciana, Jesus está aqui. Mas ela estava dizendo: mas Jesus, mas eu não vejo. Não foi isso? Mas eu não estou vendo. Então, nós gostaríamos que Jesus estivesse do nosso lado, em carne e osso. Mas Jesus estava dizendo assim: é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Jesus estava dizendo assim: é mais negócio para vocês ter o Espírito Santo do que ter a mim. Por que Jesus estava falando isso? Porque Jesus estava limitado num corpo humano. O Espírito Santo não. O Espírito Santo, onde você vai, ele vai contigo. Você pode contar com ele, assim como os discípulos, os apóstolos contavam com Jesus para tudo que eles queriam fazer e realizar, a ponto de quando Jesus disse: eu vou embora, eu vou para o Pai, os discípulos se entristeceram. Os discípulos ficaram assim: vou perder meu Pai? Mas Jesus diz assim: fique tranquilo, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vos enviarei outro Consolador, outro ajudador. Fiquem tranquilos. Meu irmão. Mas aí você olha, né? Você olha para os crentes e você observa alguma coisa está faltando. Sim ou não? Alguma coisa está faltando. Você olha para a maioria dos crentes e você pensa: alguma coisa está faltando. Eu leio na palavra de Deus que o Espírito Santo, ele, quando viesse, do nosso interior fluiriam rios de água viva. E a palavra continua dizendo, e ele dizia isso com respeito ao Espírito Santo, que até aquele momento eles ainda não haviam recebido. Então, quando nós olhamos hoje para a vida da maioria dos crentes, a gente percebe que a maioria dos crentes não estão fluindo rios de água viva do seu interior. Tem alguma coisa errada. Isso faz com que os incrédulos olhem para nós e desconfiem que a palavra de Deus não seja verdade. Ou que nós sejamos farsantes, porque falamos que a vida com Jesus é melhor, mas em muitas coisas eles olham para a vida deles e olham para a nossa vida e dizem: eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Isso é terrível. Isso é terrível. A que a gente atribui essas coisas? O que será que está acontecendo? Ou o que será que aconteceu? Você olha e você conversa com algumas pessoas incrédulas, e elas são muito mais afáveis, muito mais amáveis, do que determinadas pessoas que são chamadas de crentes. Tem gente que se diz crente, é membro da igreja há trocentos anos, mas vive com uma cara de delegado de Belfor Roxo. Que quando fala, é sempre daquele jeito ríspido.
Eu já liguei para alguns crentes que quando ele atende o telefone, ele atende assim: alô? Ele falou: bom dia, quer falar com quem? Oi, irmão, é o pastor. Ah, é você, pastor? É irritante. Tem alguma coisa errada? E eu vou te dizer o que está errado. O que está errado é que você está vazio do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, proveniente do Pai e do Filho, igual em poder e glória. Portanto, uma das três pessoas da Trindade. Ele não é uma criatura, ele sempre existiu. E o que a palavra de Deus diz a respeito dele é que, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele é o Espírito de Deus. De acordo com Lucas capítulo 4, versículo 18, ele é o Espírito do Senhor. De acordo com 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, ele é o Espírito de nosso Deus. De acordo com Mateus capítulo 10, versículo 20, ele é o Espírito do Senhor Deus. De acordo com 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, ele é o Espírito do Deus vivente. De acordo com Romanos capítulo 8, versículo 11, ele é o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. De acordo com Romanos 8, 9, ele é o Espírito de Cristo. De acordo com Gálatas 4, 6, ele é o Espírito de seu Filho. De acordo com Romanos capítulo 1, versículo 4, ele é o Espírito de santidade. De acordo com 1 João capítulo 2, versículo 20, ele é o Santo. De acordo com Hebreus 9, 14, ele é o Espírito eterno. De acordo com Romanos 8, capítulo 2, ele é o Espírito da vida. De acordo com João capítulo 14, versículo 17, ele é o Espírito da verdade. De acordo com João capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, ele é o Consolador. E por incrível que pareça, ele estava no princípio de todas as coisas. Diz a palavra no Gênesis que quando Deus estava criando o mundo, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E a ideia ali é como uma galinha que estava chocando seus pintinhos, preparando todas as coisas. A palavra do Senhor diz que é símbolo do Espírito, ou são símbolos do Espírito. O óleo é símbolo do Espírito. O vento é o símbolo do Espírito. O fogo é símbolo do Espírito. A água é símbolo do Espírito. Ele é Deus. E ficamos surpresos como é que esse Deus que participou da criação, Pai, Filho e Espírito Santo, criando todas as coisas, como é que Ele habita dentro de nós? Isso demonstra até a grandeza dEle. Há uma música antiga que diz, não sei se vou lembrar a letra, diz: ó Deus da amplidão, do céu e do mar, que eu sinto, do céu e do ar, que eu sinto no vento e no mar. Embora presente em todo lugar, surpreso, estás vivo em mim. Como é que um Deus que não tem tamanho? Perguntas de criança. Qual é o tamanho de Deus, mamãe? Hã? Pergunta de criança. Quem criou Deus, mamãe? Ou papai? Deus não tem tamanho? Deus não foi criado? Porque se ele fosse criado, ele não teria sido Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiram. E para você ter uma ideia, você dizer que Deus é eterno é pouco, porque a palavra do Senhor diz que Ele é o Pai da eternidade. Dizer que Deus é eterno é diminuir a pessoa dele. Em segundo lugar, o Espírito Santo, ele regenera o homem pecador. O homem nasce com uma natureza corrompida, nós já falamos isso diversas vezes. Adão e Eva, eles
perceberam o estrago que o pecado, e anote isso aí, o pecado sempre faz um estrago. Será que você pode repetir isso comigo? O pecado sempre faz um estrago. Eu creio que quando Adão e Eva, eles ouviram de Deus, que Deus disse para eles assim: olha, o dia em que comerem deste fruto, vocês vão morrer. Eles não entenderam o que Deus estava falando. Eu acho que eles não entenderam. Eles não entenderam a desgraça que aquele negócio ia causar. É bom porque a gente sempre tem que aprender a levar Deus a sério, mesmo que a gente não entenda o que é que Ele está falando. Pela fé nós cremos, pela fé nós confiamos, pela fé obedecemos. Você não precisa entender, sabe, às vezes as pessoas dizem assim: mas eu acho que a gente tem que explicar o porquê para as pessoas poderem obedecer, para as pessoas poderem concordar. Deixa eu dizer para você uma coisa, para Deus isso não funciona. Você pode até, sabe, quando o pastor estiver explicando alguma coisa, falando alguma coisa, pregar alguma coisa, você pode até dizer: pastor, dá para o senhor me explicar isso? Pastor, dá para o senhor me mostrar isso nas Escrituras? Aliás, eu fico até contente quando alguém me pergunta alguma coisa: por que eu estou falando isso? Qual é a base bíblica? Que eu não quero falar nada que não tenha respaldo na palavra. Uma vez um jovem chegou para mim e disse: pastor, ele marcou um horário comigo, faz muitos anos, esse jovem nem está mais aqui na nossa igreja. Aliás, não está em igreja nenhuma. Mas ele marcou um horário comigo. E eu falei, no horário do aconselhamento, eu falei: pois não. E ele disse assim: pastor, eu gostaria que o senhor me mostrasse na Bíblia, onde é que está escrito que o crente não pode ter sexo antes do casamento. E eu gostei da pergunta dele, porque isso significa que ele queria um respaldo bíblico. Ele ouvia muito essa expressão, essa palavra, mas ele nunca tinha visto isso na Bíblia. Aliás, provavelmente não lia a Bíblia, mas ele queria que eu mostrasse isso para ele. Então, quando eu comecei a falar, ele depois saiu dizendo: entendi. Entendeu, mas não adiantou nada, porque a vida dele foi, não é? Em determinadas perguntas, as pessoas, muitas vezes, elas querem saber o porquê, e elas querem entender o porquê, para então obedecer. Mas com Deus não é assim. Com Deus você obedece, mesmo que você não entenda. Deus disse: obedeça. Deus falou: não discuta. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. As pessoas ficam assim: que ser crente é muito chato, porque é um tal de não pode. Meu irmão, se Deus diz na sua palavra algum momento que não pode, é porque Deus te ama. E Ele quer o teu bem. É quando a mãe, o pai, chega para o filho e diz: filho, isso não. E os filhos querem saber por que não. E mesmo que pai e mãe expliquem o porquê, quando o filho ou a filha está determinada, depois de uma certa idade, determinada, especialmente se tiver apaixonada, lascou-se. Coisa terrível é aconselhar jovem apaixonado. Coisa terrível. Porque não só não vai obedecer, como ainda vai chegar lá para a sua paixão e dizer: pastor falou que tu não presta. Terrível. Então, uma coisa é um membro da igreja quando me procura
e diz, como membro da igreja, minha ovelha, eu vou orientar, mas ele é que sabe o que ele vai fazer. Mas se um membro da igreja chegasse para mim e dissesse assim, eu espero que vocês, por favor, não façam isso. Mas quando um membro da igreja chegasse, se um membro, nunca chegou ninguém falando isso, mas se um membro chegasse para mim e dissesse assim, pastor, trata comigo como se eu fosse sua filha ou seu filho, aí, meu irmão, você ia ver a giripoca piar. Porque eu não aconselho meus filhos como eu aconselho os membros da igreja. Quando eu vejo que um membro da igreja está à beira do precipício, eu digo, olha, cuidado. Olha, a Bíblia diz isso. Ó, se você continuar por aí, ó, que a palavra de Deus diz, ó, as consequências. Mas quando é meu filho ou minha filha, aí, meu irmão, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Um jovem, alguns anos atrás, também, bastante tempo, Luciana devia ter quantos anos? 16 já? Tinha estudo? 16 anos. O jovem chega no gabinete e diz assim, pastor, depois de eu saber que a vida da vida daquele menino era uma vida que estava toda esculhambada, né? E a prova de que eu realmente estava certo é que ele hoje está lá no caminho do capiroto. Ele chega no meu gabinete e diz assim, pastor, eu vim pedir para namorar sua filha. Ainda levou minha filha do lado dele ainda. Lá. Corajoso, muito, eu tenho que admitir isso. E chega lá na minha sala e diz assim, pastor, eu vim aqui porque eu quero namorar sua filha, eu e a Lu. Olha a intimidade, meu irmão. Eu e a Lu, a gente está se gostando. Aí, eu falei, e o que mais? Ele falou, não, a gente quer namorar. Eu falei, é? Aí eu olhei para a cara dela assim, acho que com o meu olhar eu já falei alguma coisa. E eu olhei para ele e falei assim, já acabou? Aí ele falou, já. Eu falei, então pode ir embora. Já ouvi o que você tinha para dizer. A resposta é não. E filho apaixonado. Ai, meu Deus. Mas quando é meu filho, é assim. Sou eu que pago tuas contas? Você dorme na cama que eu comprei? Você se cobre com lençol que eu comprei? Você come a comida que eu comprei? Então vai me obedecer. Não tem esse negócio de... Aí eu tenho que respeitar a privacidade do meu filho de 11 anos, que tem um celularzinho dele. Tu vai ver. Vou te falar mais nada não. Tu vai ver o que tu vai arrumar. Disciplina teu filho não. Não estou falando aqui de falta de amor, nada disso, porque alguém me ouve falar sobre educação, deve pensar assim, pastor, é o bicho, meu irmão. Meu Deus do céu. Não é não, meu irmão. Não é não. Né? Vai perguntar aos meus filhos quantas vezes eu bati neles. Vai lá. Né? Mas isso chama autoridade. Sabe uma coisa que eu aprendi? Que a gente deve aprender a usar a autoridade com os filhos da mesma maneira que a gente usa com o demônio. Não estou chamando o filho de demônio, não. É que antes de eu aprender a expulsar demônio, quando a pessoa estava endemoniada, eu pegava pelos cabelos, jogava no chão, me agarrava com o endemoniado.
Aí um pastor que viu que eu estava fazendo isso, ele virou para mim e falou assim: o demônio a gente não precisa segurar. Demônio não precisa se atracar, não. A gente só ordena. Aí eu falei: ah, é? Ele falou: é. Aí eu falei: Aí quando manifestou no meu gabinete o próximo demônio, eu falei: mão para trás. Gostei. Isso é autoridade, entendeu? Isso é autoridade. Tem gente que às vezes o filho está com 15 anos, o sujeito tem que... Eu vou pegar a cinta, eu vou te bater. Hein? Tu não tem autoridade. Você não sabe o que é autoridade. Fulaninho, eu vou te bater, hein? 1, 2, 3... Aí o filho até ajuda a contar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que aconteceu? Nada. Quando Adão e Eva descobriram a desgraça que foi o pecado deles, que causou o pecado deles, eu acredito que eles tiveram, assim, eles foram expulsos do jardim. Dá uma pregação, esse texto dá várias pregações. Mas eles foram expulsos do jardim, primeira coisa. E foi, quando eles foram expulsos do jardim, alguém viu aquilo como castigo. Sabe o que era aquilo? Livramento. Porque eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas lá tinha uma outra árvore que eles jamais podiam comer depois de comer aquele fruto. Que era o quê? A árvore da vida. Se eles comessem da árvore da vida depois de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não morreriam. Aí eles seriam igual Satanás. Entendeu? Sim, não tem como salvar. Desgraçados eternamente. Então Deus, quando expulsou Adão e Eva do jardim, foi para livrá-los de uma desgraça maior. Então imagina eles dois lá do lado de fora assim. Um olhando para a cara do outro. Adão falando para Eva: beleza. Beleza. Me deu aquele fruto para comer. Aí agora como é que a gente está? Começou ali a primeira desavença do casal. Primeira desavença da família do casal foi ali. Aí ela olhando para a cara dele: ué, eu enfiei na tua boca por acaso? Tu comeu porque tu quis, meu filho. Não joga a culpa em cima de mim, não. É? Só não te largo agora porque não tem mais nenhuma. Aí a Eva vira para ele e diz assim: não tem mais nenhuma? Que tal uma chimpanzé? Pega uma macaca dessa daí, porque lá na frente tem um tal de Charles Darwin, entendeu? Que vai dizer que a humanidade veio do macaco mesmo, entendeu? De um dos primatas desse aí. Vai fundo, vê o que você vai gostar. Da nhaca que tem aquela macaca. Mas o pior não foi isso. O pior foi quando eles tiveram um filho e um matou o outro. Porque pensa, quando Deus disse para eles assim: o dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Eles sabiam o que era morrer? Nunca tinham visto ninguém morrer. Isso aqui, que negócio de morrer? Mas quando eles viram um filho matar o outro, imagina que desgraça. Até hoje, meu irmão, imagina uma desgraça dessa dentro da tua casa. Nem imagina. Um filho seu matar o outro. Acaba com qualquer família. Não é? Consequência do pecado deles. E depois que eles viveram tantos e tantos anos,
Adão viveu, não lembro, mais de 900 anos. Imagina, viver 900 anos, eles viram tantas pessoas, filhos deles, fazendo mal um para o outro. Porque a Bíblia diz que a humanidade se tornou perversa, maligna, multiplicou-se a iniquidade, multiplicou-se a maldade, de tal maneira que quando era suficiente para um pisar no pé do outro e um matar o outro. 930. Então, e aí, meu irmão, eles foram vendo o que o pecado fazia, e para essa natureza corrompida só havia uma solução. Para essa natureza corrompida, a morte. Só a morte. Lembra Romanos 6, 23? O salário do pecado é o pagamento pelo pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Então, meu irmão, por favor, trate o pecado como ele merece ser tratado. Não faça carinho no pecado. Não brinque com o pecado. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ou seja, se prepare para morrer. Essa sua velha natureza precisa morrer. E quem é o responsável por fazer a tal da regeneração? É o Espírito Santo. Regeneração significa ser gerado de novo. Não há esperança para o ser humano do jeito... Eu acho tão interessante que às vezes as pessoas ficam achando que o ser humano há jeito, né? O ser humano tem jeito. O ser humano, por causa da natureza pecaminosa dele, só tem um jeito. E o seu nome é Jesus. Ele precisa morrer e nascer de novo, que é a chamada regeneração. Não adianta colocar no presídio não, meu irmão. Mas antes lá do que aqui fora. Com certeza. Né? Eu não estou aqui falando igual alguns aí falam. Não adianta criar, não adianta botar gente no presídio. Ué, se ele fez, ele tem que pagar. Não tem jeito. Mas não pense que ao sair de lá, ele vai sair restaurado, porque não vai. A não ser que ele seja realmente como irmãos que estão indo lá, fazendo um trabalho sério lá dentro do presídio, porque só Jesus entrando na vida dessa pessoa, só a regeneração acontecendo na vida dessa pessoa, dinheiro não muda a pessoa, casamento não muda a pessoa, espancamento não muda a pessoa, presídio não muda a pessoa, só o Espírito Santo regenera o ser humano. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra do Senhor também diz em Gálatas capítulo 6, versículo 15: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Isso é obra do Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo. A obra da regeneração é a obra do Espírito Santo. Só o Espírito Santo faz esta obra no ser humano. Amém? Abaixe sua cabeça. Nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui. Antes de você sair, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de assistir e clicar no sininho para ativar as notificações. Não se esqueça de marcar a opção Todas. Assim, todo vídeo novo que subir no nosso canal vai aparecer na sua barra de notificações. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Instagram e no Facebook. E compartilhe esse vídeo se você foi edificado.